Agora eu estou determinado a resgatar os Chelas de Moria e as crianças do Deus único em todo o corpo planetário dos cambistas, cujo Deus está simbolizado no bezerro de ouro, que venderiam as almas da humanidade. Eu estou determinado que eles sejam expostos neste dia. E eu envio o Fiat do Cristo Cósmico para o julgamento destes que estão inserindo o soro da morte deliciosa na corrente sanguínea dos cidadãos da Terra, inoculando a vida. Aqui o Sr. Maitreya está invocando o julgamento, né, sobre esses seres. Então, a pergunta que veio antes, né, mas como pode isso se perpetuar? Por que não, Deus vem e Deus julga essas situações, né? Sobretudo se nós estivermos fazendo os chamados para que isso aconteça, né? A gente faz o chamado, um dos deveres dos guardiões da chama, né, daqueles que entram mais firmemente nesse caminho, é fazer esses chamados de julgamento, né, para que esses caídos possam ser elevados e pararem de influenciar a humanidade de forma negativa, né, dessa forma. E aqui ele mencionou o bezerro de ouro e os cambistas. Vou explicar um pouquinho para aqueles que não conhecem a história bíblica, né? Moisés estava com os filhos de Israel, né, nas suas peregrinações, após eles terem sido libertados do Egito. E Deus falou com Moisés e disse assim, eu tenho uma lei para te passar, né? Vai ser a lei que você vai repassar para os filhos e filhas de Israel para que eles possam ter um ensinamento, né? Ter um caminho a seguir. E aí então Moisés se isolou dos filhos daqueles que o acompanhavam, subiu a montanha sozinho, ficou lá por 40 dias, recebendo as tábuas da lei. Então ele escreveu todos os ensinos que Deus deu para ele, em tábuas e tábuas e mais tábuas, um ensinamento muito detalhado, uma ciência assim, muito profunda de realização do divino, né? E ao 40º dia, quando ele desceu da montanha, ele encontrou os filhos e filhas de Israel adorando um bezerro de ouro, né? Que era costumes idólatras, né, que vieram lá desde o Egito. Uma tendência assim da mente carnal da humanidade de criar um falso Deus, né, um falso ídolo, e substituir a sua adoração a Deus pela adoração a uma imagem falsa, criada pela própria humanidade. Quer dizer, em vez de da gente adorar a Deus, né, e perceber que nós somos a imagem e semelhança de Deus, esse outro caminho é a escolha de criar um Deus à nossa própria imagem e semelhança, né? Quer dizer, a imagem e semelhança dos nossos próprios defeitos e as questões que precisariam, na verdade, ser sacrificadas para que nós pudéssemos realizar a imagem e semelhança de Deus, né? E aí Moisés fica furioso, né, com os filhos que se desencaminharam, não conseguiram ficar nem 40 dias sem a presença do guru, né? E naquela ira divina ele quebra todas as tábuas da lei, né? E por quê? Porque eles não estavam preparados para receber aquele ensinamento, né? A percepção que vem a Moisés naquele momento é que eles não estão preparados para esse ensinamento detalhado, científico e profundo a respeito da lei de Deus. Aí então Moisés vai lá e escreve os 10 mandamentos, né? Então, olha, vocês estão nesse estado aí, precisa ter uma coisinha assim bem simples, fácil de seguir, 10 mandamentos, né? Segue isso aqui. E essa é a história do bezerro de ouro, né, que Maitreya está citando, né? E isso está muito ligado à adoração do ouro, à adoração do dinheiro, né? A adoração da matéria, né? É um padrão de materialismo, assim, né? E eu trouxe uma pequena reflexão aqui sobre o touro de ouro de Wall Street. Tem o ensinamento dos mestres ascensos que diz, né, que boa parte dessas almas dos filhos de Israel que não conseguiram alcançar a ascensão naquela ocasião reencarnaram como filhos da América, né, dos Estados Unidos. E a própria palavra América significa I am race, né? Se a gente embaralhar aqui as letras de América, dá para reorganizá-las como I am race, a raça do eu sou.
Então, na verdade, a América somos todos nós, somos filhos de Israel. Nós somos todos os filhos e filhas de Deus. A raça do Eu Sou que está espalhada sobre todo o mundo. Né? E cujo foco físico principal é os Estados Unidos da América. Né? E aí hoje permanece esse mesmo costume, né, da adoração ao bezerro de ouro, que agora virou um touro, cresceu, né? E os idólatras lá nos Estados Unidos, em Wall Street, que são justamente aqueles que têm uma mente totalmente materialista, né? É o culto do dinheiro. Eles têm um padrão, uma crença supersticiosa, assim, de que tem que ir lá esfregar a mão no bezerro de ouro para ter sorte e conseguir dinheiro, assim, né? Então, não há nada de novo sob o sol, né? Como diz na Bíblia, isso aí permanece, né? É um costume que essas almas aí estão carregando já há muito tempo e às vezes nem sabem, né? Não tem a mínima noção de que isso está acontecendo. E é mais um exemplo, assim, de como as práticas que são implantadas pelos caídos às vezes são reproduzidas de forma subconsciente, inconsciente, né? Foi implantado lá na época do Egito ou até antes, e permanece, né? Assim, sendo reproduzido, as pessoas acham divertido, acham que engraçado fazer isso, e não tem a percepção, né, de que estão realmente fazendo algo que é prejudicial ao desenvolvimento das suas almas, né? Estão contraindo laços aí com energias anticrísticas.